pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Tem circulado na internet fatos que não posso deixar de comentar. A polêmica envolvendo o rapper Sean Diddy Combs. Mas quem é P. Diddy? É um rapper americano, produtor musical e executivo da indústria fonográfica. Ele é acreditado pela descoberta e desenvolvimento de artistas como Usher. Combs ganhou 3 prêmios Grammy de 13 indicações, 2 MTV Video Music Awards, um MTV VMA Global Icon Award em 2023 e um prêmio do Guinness World Records como produtor de rap mais bem-sucedido em 1997. Entre seus singles mais conhecidos no Brasil, temos Last Night, em parceria com Keyshia Cole, e I'll Be Missing You, em parceria com Faith Evans e 112. Sua influência no mundo da música, como empresário, era sentido através de seus contatos com gravadoras e sua rede de amizades com personalidades e chefões do ramo como Tony Mottola da Sony. Combs foi alvo de várias alegações de má conduta sexual, que começaram no final de 2023, depois que sua ex-parceira, Cassie Ventura, entrou com um processo multimilionário contra ele por agressão sexual. Em maio de 2024, imagens de vigilância de Combs agredindo fisicamente Ventura em um hotel foram divulgadas, pelos quais Combs fez um pedido de desculpas público. Novas imagens de câmeras de segurança obtidas exclusivamente pela CNN corroboram com algumas das alegações de abuso contra o rapper e produtor musical Sean Diddy Combs. O vídeo, capturado por várias câmeras, mostra Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura em um corredor de um hotel em Los Angeles em março de 2016. Um processo arquivado por Ventura em novembro do ano passado, onde a denúncia tinha sido feita no dia seguinte das gravações, revela detalhes que correspondem às imagens. O áudio não foi disponibilizado. De acordo com a denúncia, Combs se tornou extremamente tóxico e bateu na cara de Ventura, que ficou com o olho roxo. Esse foi o motivo, segundo a ação, que levou Ventura a tentar sair do quarto do hotel. O vídeo de câmeras de segurança obtido pela CNN começa quando ela entra no corredor. O documento afirma que quando ela saiu, Combs acordou e começou a agredir Ventura. Ele a seguiu pelo corredor do hotel enquanto gritava com ela. A alegação diz que ele a agarrou e então pegou um vaso de vidro que estava no corredor e jogou contra ela. No vídeo, ele é visto a agarrando e a jogando no chão. Enquanto a mulher deita no chão, Combs a chuta 2 vezes e tenta arrastá-la de volta ao quarto do hotel. Ventura é vista pegando um telefone do próprio hotel. Combs aparece caminhando de volta para o quarto. Depois ele volta e aparece para empurrá-la para um canto. Momentos depois, ele pode ser visto jogando um objeto contra a mulher. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. Now they're going to therapy. They're going to rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. Em setembro de 2024, Combs foi indiciado por um grande júri federal em Manhattan e acusado de tráfico sexual, extorsão
e racketeering, que é a acusação de liderar uma rede criminosa com suas empresas comerciais alegadamente envolvidas em crimes de narcotráfico, sequestro, incêndio criminoso e suborno. Okay, ladies and gentlemen, for all those in London that don't know what happens to the white man when he comes to a P. Diddy party, this is what happens to the white man. Okay, what happens? It's so unfortunate. You gotta pull back though, so they can see. What? That's crazy. Matt, move out the way. That's a little weird, bro. Look at that. Look. Would you get the drink on his head? And that's James from Simeon Mobile Disco. He is a actual DJ's not supposed to pass out, but when they come to one of my parties, this is what happens to him. I put him to sleep. Okay, well. Put the drink on his head. Segundo a comentarista política Candace Owens, há uma ligação perturbadora entre os recentes processos judiciais enfrentados por Diddy e a morte do rei do pop. Em seu podcast, Owens afirmou que a mídia estaria deliberadamente silenciando questões envolvendo Diddy e Michael Jackson, sugerindo que figuras poderosas de Hollywood e da política estariam sendo chantageadas para proteger interesses ocultos. Há teorias fortíssimas que, de fato, todos envolvidos inocentemente tenham sido silenciados para sempre ou que forjaram a própria morte para fugir desses monstros e que em breve poderiam reaparecer, e que, por não quererem fazer parte do esquema demoníaco, foram perseguidos, caluniados e ameaçados. Michael Jackson, em sua última ligação antes de morrer, ele ficava dizendo: "Eles querem me matar, eles estão vindo atrás de mim. Existem pessoas que não me querem mais aqui. Eles podem me matar e dizer que foi overdose. Não é o governo, é mais que governo." Que deu a entender que a Sony estava atrás dele depois de ele conseguir reaver o seu catálogo. I knew something terrible would happen at the end, not to mention the fact that Michael constantly told me, "Latoya, if I die, they're going to murder me, they're going to kill me." He would tell me that, Barbara, and that's when Michael passed. When I found out he had actually passed, I said, "No, it wasn't an accident. He was murdered." Your brother was murdered. I always believed that from day one. I said, "I'm not going to accept anything else, Barbara." They could have told me a heart attack. They could have told me he had fallen off a ladder, and I would have said, "No, it's not a heart attack. He was murdered." And Tommy Mottola is a devil. I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed you with drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Peter. I don't care. They can kill me. I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I gotta go.
Segundo a comentarista política Candace Owens, uma pessoa que supostamente ajudou a encobrir um incidente envolvendo Diddy e seu filho Christian King Combs num estúdio de gravação onde supostamente atiraram em alguém, também esteve presente no cenário da morte de Michael Jackson, levantando suspeitas de práticas extremas para proteger reputações e segredos dentro da indústria do entretenimento. Fahim Muhammad, chefe de segurança de Diddy, tem muito poder principalmente nas polícias de Los Angeles e de Miami. Inclusive, ele tem carta branca da indústria musical para apagar problemas que surjam. Michael iria fazer sua turnê This Is It e para isso contrataram uma nova equipe de segurança. E o chefe da equipe não era nada mais ou nada menos do que Fahim. Sua contratação já era muito suspeita. Como um homem de 21 anos, recém-formado em administração de empresas, com especialização em imóveis, conseguiu o cargo de chefe da equipe de segurança de Michael Jackson sem qualquer experiência na área até então. Alguns dizem que ele era da CIA. Mas o que importa é que Fahim estava dentro da casa de Michael Jackson quando ele faleceu e ele era o responsável por contatar a emergência. E somente 1 hora após a morte de Michael ela foi acionada. Depois de deixar Michael morrer, ele foi promovido a chefe de segurança do Diddy. Coincidência? Não acredito nessa hipótese. Tudo isso teria acontecido porque Michael Jackson teria ameaçado contar ao FBI sobre o esquema sexual de Diddy, de Epstein e também havia a suposta ameaça da Sony. Agora me pergunto, será que não foi Fahim Muhammad que sumiu com as imagens da mansão de Michael Jackson no dia de sua morte? Conrad Murray sempre diz que quando ele saiu do quarto de Michael, ele estava numa determinada posição. E quando voltou estava diferente. Será que Fahim tem alguma coisa a ver com isso? Well, normally when I left him, he was on the pillow. And when I came back, he was in a different position. He was no longer on the pillow. He had moved down, lower on the bed and closer to the edge. But he was there, but it wasn't the same person I saw. Será que realmente o Michael conseguiu fugir disso tudo a tempo? Michael was very, very healthy. He had passed physicals for the show. His heart was in. They had said he suffered a heart attack and all this kind of stuff. He was very, very healthy. But Michael was not with us way before he arrived to the airport. What do you mean by that? You had not seen way him before for a he long arrived to time? the hospital. Right. Dizem que no dia da morte de Michael Jackson, o aeroporto foi fechado por 2 horas e 3 voos foram cancelados, e um jatinho teria saído com destino desconhecido. Uma pessoa comentou: "Eu sei de um fato que ele não está morto. 2 horas depois de seu suposto falecimento, uma área do aeroporto LAX foi secretamente desligado para receber uma pessoa reservadamente. Muitos guarda-costas e observadores ficaram à volta de alguém quando eles entraram na área fechada, conduzido em uma SUV preta. Em seguida, a torre de controle disse para ignorar o jato decolando em uma pista particular, dirigido para um destino não revelado. Foi relatado que a pessoa de interesse estava vestindo uma máscara ou véu sobre seu rosto, e as letras do avião foram cobertas." Mas o que muitos têm comentado recentemente são as fotos da suposta participação de Michael em uma das festas de Diddy, que este teria publicado em seu Instagram. Repare que, de acordo com a legenda, desta vez ele diz que as fotos são de quando eles saíram uma noite. Diddy em contradição com suas versões? A Karen descobriu que Diddy mentiu sobre isso em todas as questões. Primeiro, essas fotos que Diddy publicou como sendo de uma das festas dele era, na verdade, uma festa do produtor de cinema Robert Evans, em 2003,
que estava lançando o livro de Brett Ratner, Hugh Heaven Lodge, The Photo Booth Pictures, onde estiveram presentes várias celebridades que aproveitaram a presença do rei do pop para tirar uma foto juntos, inclusive o P. Diddy. A segunda mentira é que em algumas entrevistas ele era perguntado sobre esta foto ao lado de Michael e Diddy dizia que Michael chegou em sua festa sem ser convidado, que já sabemos que é mentira, à procura de Beyoncé, pois ele estava louco para conhecê-la e dançar com ela. Mas, em uma entrevista, Beyoncé contou que ela conheceu Michael durante um show dela e ficou muito surpresa com a sua presença. Ou seja, mais uma mentira de Diddy, apenas para tentar abalar a imagem do Michael Jackson. Assim como Martin Bashir fez em seu documentário Living with Michael Jackson e Oprah Winfrey com o documentário After Neverland. Everything you can about this photograph. That's me and MJ, baby. Yep. That's me and MJ chilling. When was that taken, do you know? That was taken like maybe 6 years ago. He came to one of my parties. Right. So if he could come, you could have came to one of the parties. What, well, and did you work together, the two of you? No, I met him and we were going to start doing some work together and, you know, just the schedules conflicted a little bit because, you know, Mike would talk to you about doing something and then he'll move to another country or something. Mm-hmm. And so, you know, and then one day, I didn't even invite Mike to the party. Mike just showed up at the party. And guess what he was looking for? Dip? No, we're looking for no dip. I don't know. That's what I would be looking for. So I'm in the party, I'm hosting, you know, I'm being the hostess with the mostest and everything, and then, you know, the security, they come over to me, they say, Mr. Combs, Mr. Michael Jackson is here to see you. I'm like, get out of here. Mm-hmm. Mm-hmm. You know what I'm saying? So then I go and I find Mike. I'm like, Mike, what's up? What you doing here? Yeah. Thanks for coming. And then so I get him a booth. We go to the booth. We start chit-chatting. And so right there, he has his arm, bring that up so they can see his arm around me. But then you don't see the shot of him whispering in my ear. Right after the shot was taken, he whispers in my ear. He says, where's Beyonce? Really? Really? Wow. Wow. She was at the party. He came to the party to holler at Beyonce. Mm-hmm. This was before Jay-Z though, you know what I'm saying? Mm-hmm. He came to the party to holler at Beyonce, finds her and dances with Beyonce mm-hmm. in the party. Cool. Oh my God, don't get me started on Michael. I have been a fan of Michael Jackson since I was a baby. I recently got a chance to meet him. We were doing a show for him, and he was sitting on the side of the stage. And it was time for me to sing my part. But I looked to the right, and he was right there. I couldn't sing. I had to start screaming. And I did, right on the stage. And I know the fans, because they couldn't see him. They thought I was crazy, because I was like walking up to do my part, and you know, we're like, ah! Just right on the stage. And I couldn't hold it, like, I couldn't take it. E aí, o que vocês acham dessa história? Mas não esqueçam que qualquer comentário tem que ser feito com muita educação, respeito ao canal e aos seus seguidores. Qualquer comentário fora desses parâmetros será excluído e o usuário poderá ser banido, ok? Saiba mais detalhes sobre os comentários de Candace Owens no link que deixei na descrição do vídeo. Fiquem com Deus e até lá!